Fala aí, pessoal. Aqui é o Vini. Sou o Vitor. Esse é o canal V-Mesa. A gente tá hoje aqui para ter uma discussão. Talvez esse vídeo seja até mais curto, talvez não também. A gente tem bastante para discutir aí acerca de jogos temáticos ou jogos imersivos. Será que tem diferença entre os dois? Será que não? Será que é a mesma coisa? Será que tem como ser um jogo imersivo, mas não temático, temático, mas não imersivo? Nós vamos descobrir agora. Quando? Então, roda essa vinheta. Então, bora lá. De fato, tem uma discussão muito grande. Muito grande. Gente, o nosso hobby é um Três hobby pessoas, nichado. tá? Exatamente. Deve ter 18 pessoas contando todo mundo no planeta acerca do que é um jogo temático e o que é um jogo imersivo. Existem pessoas que vão determinar essas coisas, vão descrever essas coisas de formas diferentes. A gente já falou em outro vídeo que nesse hobby as coisas não é uma ciência exata. Não tem uma regra. Né? Exatamente. A gente vai falar pra vocês aqui a forma com que nós compreendemos o que é um jogo temático, o que é um jogo imersivo, se tem como a gente ter os dois ao mesmo tempo, ou só um, ou só outro. Mas claro, talvez você vai discordar. Talvez você vai dizer, não, cara, eu vi fulano de tal e ele falava de outro jeito. E, gente, tudo bem. Tá tudo certo desde que você deixe nos comentários reclamando que a gente fez errado. Não aguento mais. O cara odeia o nosso canal. É inacreditável. Então, assim, isso já é o disclaimer inicial. O que a gente tá falando aqui não é pra ser uma regra, mas é a forma com que, pelo menos pra nós, facilitou que a gente entendesse um pouco mais como a gente se aproxima dos jogos. Sim. A nossa abordagem ao comprar um jogo e tal, ou até em jogar um jogo, e você começa a perceber que há uma certa preferência. Sim. É tipo assim, tem gente que vai gostar de um jogo pouco temático, ou nada temático. E cara, tudo certo. Talvez você vai seguir uma linha ali de comprar mais um bongo, comprar mais o passa-palavras, jogos assim que não tem tema nenhum. Incrível. E são incríveis. Cara, são incríveis, rodam muito bem em qualquer mesa. Agora, talvez não. Talvez você seja uma pessoa que curte muito jogos temáticos. Sim. Especialmente jogos com temas, tipo, relacionados a propriedades intelectuais conhecidas, Star Wars, Senhor dos Anéis, alguma coisa assim. E, cara, tem ótimas opções também. Tem excelentes opções, assim. Essa discussão entre tema e imersão, por mais que ela seja relevante, ela não é como se fosse assim, se você gosta de jogo temático, você tá certo. E não significa que todas as implementações temáticas são boas também. Não. A gente citou aqui Star Wars e Senhor dos Anéis, tem muitos jogos bons, mas tem jogo ruim também. Então também tem que ter esse cuidado, tipo assim, eu sou muito fã de Star Wars. Quem que me dá tudo que vocês têm de Star Wars, que agora, entendeu? Você vai até entrar no mundo do TCG, que é perigosíssimo. Nossa, não faça isso, não faça. Não mexa, se afaste desse universo. Essa questão do tema acaba fazendo com que algumas pessoas, chegando no nosso vídeo até do erro dos jogadores iniciantes, Sim. comprem tudo daquele tema. Então, tipo assim, você gosta muito, sei lá, pegar um tema aleatório pra gente não queimar a pauta aqui, eu gosto muito de jardinagem. Legal. Mano, tem muito jogo de jardinagem. Muito. Aí você sai comprando tudo que é jogo de jardinagem. O tanto de jogo que você vai comprar ruim, não tá escrito. Porque assim, não é porque aquele jogo tem o tema que você gosta que ele de fato vai te dar uma boa experiência. Ou uma boa imersão. Uma boa imersão, exatamente. Outro ponto que a gente vai também entrar, que por exemplo, nem todo jogo de jardinagem você se sente sendo um jardineiro. Exatamente. Você se sente cuidando de ali, flores, né? De arbustos, de um jardim. Tem jogos de jardinagem que não tem nada com nada. Nada a ver. Que é o que a gente brinca, que é o famoso tema grudado com chiclete. Isso aí. Que poderia ser, em vez de jardinagem, podia ser carros e motos. Carros e motos, pedras preciosas, podia ser qualquer tema que não vai fazer a menor da diferença. Exatamente. Mas vou trazer uma definição então pra nós aqui, bem rápida, acerca do que a gente chama de tema e o que a gente chama de imersão. Temática, como eu falei, é basicamente a lore, a estrutura de história na qual aquele jogo é construído. Tem a questão do cenário. Então vamos pegar aqui o Robinson Crusoe que está aqui na mesa. Nós temos uma ilha, nós sabemos que há um quesito de sobrevivência nesse jogo. É um naufrágio ali, um naufrágio, né? Perdido. O próprio Robinson Crusoe é uma história reconhecida, então ele já te remete a muitos lugares. Sim. Esse tema, ele pode ser tanto como no Robinson Crusoe, no Senhor dos Anéis, um tema que tem a ver com uma propriedade intelectual, ou pode ser um tema que não tem nada a ver. Isso. Pode ser um tema tipo esse jogo aqui, Distilled.
que é sobre destilados. É um tema ainda, é um tema muito bem definido, só que se você tem uma estrutura narrativa, especialmente relacionada a uma propriedade intelectual já consagrada, a tendência do seu jogo ser quase 100% temático é muito grande. Muito. Por quê? Porque você já tem essa... Você não precisa inventar nada. Exato. Já tá ali, você já tem o tema, você já tem a história, é só seguir. Exatamente. Não tem muito como errar. Exatamente. O jogo tem uma plataforma onde ele consegue correr, vamos dizer assim. Isso não significa que o Distilled não é um jogo temático só porque ele não tem essa estrutura narrativa. Também possui um tema. Só que, falando sobre isso, temos a questão da imersão. Essa é a distinção que, de fato, faz o elo ali entre as duas coisas. Por quê? Porque não é porque um jogo é temático, como o Victor estava falando, que ele te dá a sensação de você estar realizando uma ação similar àquilo que ele propõe. Exato. Então vou usar esse exemplo aqui mesmo. Boa. No Distilled, falando isso, jogo excelente, tá? Sensacional. E a gente é brasileiro, tá? É porque ele fala inglês. Distilled. Distilled. Obrigado. Isso aí. Distilled, um jogo que você vai, de fato, fazer a sua fábrica de destilados, você vai contratar funcionários, você vai comprar os ingredientes certos e tal. Não só você vê um tema muito claro, que é essa questão do destilado, mas você também tem uma imersão muito alta, que é o quê? As cartas de ingredientes, de fato, te fazem sentir que você está misturando ingredientes. As ações que você faz de aprimoração da sua fábrica fazem você perceber que você está aprimorando aquilo ali. A própria questão, no momento que a bebida é feita e você faz a mistura, o jogo te aconselha, né? É uma regra que você tem que fazer, então não aconselha, é uma regra, que você precisa tirar a carta de cima e a de baixo daqueles ingredientes. Por quê? Porque a parte de cima da bebida evapora e a parte de baixo não consegue ser aproveitada. Então tem essa imersão realmente de é assim que funciona, é assim que é feito. É um jogo que, além de temático, ele é muito imersivo. Mas em compensação, temos jogos, por exemplo, como... Eu vou dar um exemplo aqui bem tranquilo que eu acho que vai ajudar a entender. Lembra do Super Trunfo? Lembra daquele joguinho que você jogou muito na adolescência ali? Muito que você bom, tinha? vários. Tive vários, enfim. O Super Trunfo tinha um tema. Era um tema ali, como o Victor falou, colado com chiclete? Sim. Vários, né? Dinossauros, Power enfim. Ranger. Trunfo de Super Trunfo, Isso. enfim. Então assim, tinha um tema. Só que na medida que você jogava o jogo, você de fato se sentia interagindo com aquele tema. Você sentia, nossa, essa ação aqui eu fiz desse jeito porque eu tô jogando trunfo de carros. Não, você jogava uma carta e falava, tô sentindo que eu tô andando nesse poçante. Exatamente. Não era isso. Por quê? Porque apesar do jogo possuir um tema, ainda que bem menor do que jogos narrativos, etc., ainda assim o jogo é quase nada imersivo. Eu diria nada. Nada. Por quê? Porque a mecânica não tem nada a ver com o tema. Tanto que nós temos centenas de super trunfos diferentes e eles possuem a mesma dinâmica. Todos são a mesma iguais. mecânica. Inúmeros temas diferentes. Exatamente. Mas todos são jogados iguais. Exatamente. Isso é um bom indicativo de um jogo não imersivo. Se você tem um mesmo tipo de jogo com vários temas diferentes, já pode ter certeza que não tem como esse jogo ser imersivo. Exatamente. Quando a gente fala ali o tema colado com cuspe, colado com chiclete, enfim, geralmente tem a ver com jogos em que a implementação, tema e mecânicas, que a gente aqui está chamando de imersão, é baixa. Isso. Geralmente, isso não é sempre. Não é sempre. Acontece em euros. Porque os euros, muitas vezes, são desenhados, são elaborados a partir das mecânicas. Isso. Então o cara constrói um mecanismo muito legal. Pra depois ele depois ele decide, não, isso daqui seria muito legal se fosse sobre dragões. Isso. Só que assim como ele colou dragões em cima daquela mecânica também que ele fez... funcionaria com outra parada, nada a ver. Cupcakes, É isso. entendeu? É tipo assim... A fábrica de cupcakes. Entendeu? Então assim, é um jogo que não tem essa imersão. Pra nós, imersão é assim, pelo menos pra mim, a imersão conta muito. Conta até mais do que o tema. Vou dar um exemplo pra vocês de um jogo que eu já citei aqui. Azul é um jogo de muito baixo tempo. Eles falam ali que tem um rei, que estava construindo um palácio, não sei o que e tal. Só pra ter alguma coisa. Exatamente. Mas o tema é, você tá fazendo uma parede de azulejo. Esse é o resumo do tema. Só que a forma com que você pega, a forma com que você posiciona, a forma com que os ladrilhos caem no chão, que viram lixo e tal, tem um pouco dessa imersão. Não é um jogo altamente imersivo, mas ainda assim se preocupa mais com a imersão da mecânica com o tema do que com a temática em si. Eu acho que isso dá a entender, né? Sim, com certeza. Porque aí, no caso, é o contrário, né? Vai pra esse lado que ele não é tão temático, o tema dele é mais simples, mas a imersão do jogo te cativa. É gostoso jogar, você se sente fazendo aquilo. Apesar de que, de novo, podia ser, em vez de azulejo, cupcakes. Podia. Você também sentiria que a mesma sensação. Mas é muito isso também. Exatamente. Um jogo que a gente tem aqui na mesa também, que faz muito bem
a questão da imersão, mas o tema é um pouco menos rebuscado, vamos dizer assim, ou um pouco menos relevante para nós brasileiros? Quando eu disse um pouco menos relevante, é num sentido que, assim, ó, bem simples também pra vocês entenderem. Se trocasse o tema, não faria diferença, o jogo continuaria sendo bom, continuaria sendo do jeito que ele é, que é o lata, né, que você vai mostrar. Lata. De fato, a imersão dele, no sentido do uso dos ingredientes, fazer ali a sua fabriqueta de sardinha e tudo mais, cara, é muito imersivo. Só que o tema é bem pequeno. Não existe assim, nossa, eu tô jogando com uns aveiro, que são uma das famílias portuguesas que você joga, e isso muda completamente, porque os aveiros são... Não. Podia ser um tema, uma fábrica de carro. Você põe as pecinhas ali, exatamente, vai montando o carro e vendendo. Só que ainda assim, eu sinto imersão no lata, assim. Eu acho que o tema tem conexão com as mecânicas, sabe? Eu acho que se você trocasse pro Cupcakes ali, você teria que mudar algumas coisas. Mas a gente fala assim, não é tão agravante mudar, como, por exemplo, outros jogos temáticos que você fala, pô, se mudar o tema, você vai ter que mudar todo o jogo, como esse que você citou. Robinson Crusoe, que é a questão ali de você estar nessa ilha e tudo mais, e você sente o jogo inteiro que você tá numa ilha perdido e ferrado de fome, porque você batalha pra conseguir uma madeira, pra conseguir uma comida, e você fica no frio e você não consegue construir, você é atacado por animais. Cara, a sensação é tipo angustiante, né? Toda vez que você joga ele é aquela coisa assim, meu Deus, parece que a gente não consegue avançar, parece que a gente tá perdido mesmo, e abre um tile e aquele tile tem coisa ruim e você não estava preparado. Então é onde o tema e a imersão aqui são muito bem trabalhados, que, por exemplo, se você falar assim, fábrica de cupcake, já não funciona, teria que mudar o jogo inteiro, não funciona, não faz sentido, né? E tem uma outra questão que às vezes é jogada nesse mesmo balde, que são jogos narrativos. A gente não vai entrar tanto aqui, porque o tema é tema e imersão. A gente pode falar disso no próximo vídeo mais pra frente, sobre jogos narrativos. Sim, mais especificamente. Mas basicamente, jogos narrativos no nosso entender, são aqueles jogos que você de fato tem uma estrutura narrativa, em que os personagens têm nome, tem uma historinha sendo contada. Um jogo pode ter um tema e não ter uma narrativa, mas ele não pode ter uma narrativa e não ter um tema. Ele sempre vai ter um tema, porque vai ter um desenrolar das coisas ali. Mas o que é isso? Tá ouvindo essa sirene, mano? Mano, a lista, ataque de oportunidade numa lista. É agora. Nossa. Ela tá vindo. A gente não podia fazer um videozinho só de... O amante do top. Hétero top. Top. A gente vai fazer uma listinha, né? Porque, pô, sempre bom terminar um vídeo com a lista e tal. E a gente preparou aqui os 3 temas, só tema agora, falando de temas mesmo, que nos agradam, assim, já na capa do jogo. É isso. Sabe aquela história de não compra um livro pela capa? A gente compra jogo pela capa. E é esses temas. Eu não queria que eu compro, né? Mas pelo menos pesquisa. Pesquisa. A gente não compra porque não tem dinheiro. Se tivesse comprado. Exatamente. Concordo. E quais são os 3 temas, pelo menos pra mim e pro Vitor, que nos atraem, assim, de primeira? Cara, eu vi esse tema e já me interessei. E alguns exemplos ali dos jogos. Sim. Pode começar então com o teu bronze aí. Fazer um top 3, rapidinho. Cara, rapidão então. Meu bronze é Piratas. Não, tu quase não gosta, mano. Eu quase não gosto. Eu acho que aqui nessa coleção tem uns 10 jogos. Pelo menos uns 10. Eu amo jogos de piratas, navios de um modo geral, viagem de navio e batalha e tal. Eu gosto demais. Assim, é uma temática que me atrai muito mesmo. Ainda mais quando é imersivo. Então você ataca o navio do outro e você pilha os tesouros e você vai melhorando o seu navio e tal. Então, Super trunfo de piratas, então não ia tanto. Mas eu gosto bastante de jogos de piratas. Normalmente jogos desse estilo tem também narrativas, então eu gosto, né? Como eu falei do Sleeping God, já falei em vídeos anteriores. Tem o Forgotten Waters, que também é um jogo. Tá ali no canto. Tá ali no cantinho, mas tá tampado, não dá pra ver. Mas é um jogo também de piratas com a narrativa bacana que você se sente jogando como um pirata. Porque literalmente ele é um jogo cooperativo, onde cada um faz as suas ações e no final cada um tem o fim da sua própria história. Então isso é muito legal, que é uma pirataria. Você quer tomar decisões melhor que o seu coleguinha, apesar de que se o navio explodir, todo mundo morre. Então é tipo assim, eu te ajudo, você me ajuda, mas eu quero ganhar. Então, é um tipo de temática que me atrai muito. Quando eu vejo piratas assim, eu já vou pesquisar, deixa eu ver se é bom e tal. É isso. E tem o próprio Piratas, né? Que tem o próprio Piratas, que eu já falei também, que foi um dos meus primeiros jogos. Extremamente divertido. Me arrependo de ter vendido. É isso. Se alguém estiver vendendo aí, manda pra nós, gente. Manda um Piratas aí pra nós. Manda um piratinha. Eu nunca pedi nada. É isso. Vou pro meu top 3 então, meu bronze. Meu bronze vai pra temas fora da caixa. Legal. Não significa que as peças do jogo vêm fora da
da cara. Achei Pelo amor de Deus. Mas são aqueles temas que saem do comum. Eu deixei esses dois jogos aqui propositalmente. Um é sobre fábrica de destilado e o outro é sobre enlatar sardinhas. Cara, se você me disser que são dois temas que você tem estudado, assim, muito, peço pra que você deixe nos comentários aí reclamando e tal. Enfim, jogos que vêm, assim, numa tangente muito nada a ver, assim, eu gosto muito, cara. Porque, não é que eu gosto muito, mas me atrai, me dá curiosidade. Porque muitas vezes os jogos ficam naquele mesmo padrão. E quando os jogos ficam no mesmo padrão, é difícil você encontrar aquelas pérolas mesmo que, sim, cara, vem o jogo e, nossa, o jogo é lindo. A gente já citou muito jogo bom aqui, né, gente? Já. Então, assim, não vou ficar jogando pedra em jogo ruim também. Eu acho que não é o propósito desses vídeos. Mas, ao mesmo tempo, nessas indicações que a gente tem dado, você percebe que muitas temáticas se repetem. Só que tem jogos que vêm fora da caixa. Tem jogos que quebram esse ritmo. Um jogo que eu já falei aqui, que eu gosto muito, é o Spirit Island. Enquanto muitos jogos falam sobre colonizar uma ilha, o Spirit Island vem com você jogando com os espíritos da ilha, expulsando os colonizadores. Cara, essa quebra de ritmo, essa quebra do paradigma, me atrai. Me faz pelo menos ficar curioso com o jogo. Esse é o meu bronze. Vamos pro meu prata, né? Bora. Meu prata é um que eu gosto demais, já cansei de falar dele aqui também, né? O jogo em si, mas a temática é essa. Anões Mineradores. Anões Mineradores. Como eu gosto... Mineradores. Como eu gosto de jogos com tema de anões e mineração, no geral, né? É que quase que é uma coisa ligada a outra. Todo jogo que você vai ver de mineração, normalmente tem anões. Então, tem até agora que saiu o Imperial Miners, né? Eu não tenho, não joguei ainda, mas já, assim que saiu, eu vi anões mineradores, falei, opa, vou pesquisar. Tem o próprio Quartz, tem o próprio Drilled, e esse é um jogo cooperativo. Então essa temática de anão minerador me agrada demais, até por uma questão que normalmente nessas caixas de jogos de anões mineradores vem com a regra de jogador inicial, que fala que é quem tem a maior barba. Então assim, normalmente eu já começo jogando. E aí eu fico feliz, porque se falasse, por exemplo, por ser anões, começa quem é menor, já não seria. Eu começava, no caso. A gente tem aí os seus 40 centímetros de diferença. Mas é uma temática que eu gosto. Inclusive tem o cerco de Gledar, né? Os são anões, de certa forma, mineram ali a parede pra tentar fugir. Eles estão tentando fugir. Esse eu comprei no DOF, ainda não joguei, mas... a gente jogou lá. A gente jogou lá, verdade. Não joguei a minha cópia, né? Mas jogamos no DOF e é anões mineradores. De certa forma, são. No caso, eles estão tentando fugir. Mas é uma temática que eu gosto muito. Bom demais, bom demais. A minha temática da pratinha, temática medieval. E esse medieval pode vir tanto medieval fantasia, ali com dragões e tal, mas pode vir um medieval também normalzinho, assim. Medieval e Idade Média. Normal. Coisa assim, histórico. Sem invenção. Exatamente. Quando eu vejo jogos assim, eu não sei se é a nossa história com RPG aí, acostumado, paladinos, guerreiros, salva a princesa, mate o dragão. Sabe essa questão assim? Eu de fato me atrai muito. Eu já fico curioso quando eu vejo jogo assim. Porém, é uma das temáticas que mais sai jogo. Então eu confesso que assim, eu julgo pela capa já, porque tem muito... Tem que garimpar bastante. Exatamente. Tem muito jogo que sai por aí de temática medieval, que é só caça-níquel, o pessoal só quer vender joguinho mesmo. Porque a galera sabe que vende, né? É uma temática que não é só sua, muita gente gosta mesmo por esse apego aos próprios jogos de videogame, né? Quem cresceu jogando RPG e tal, quando você vê algo medieval, já, opa, isso aqui é massa, isso aqui é legal. E daí na temática medieval, os jogos que eu quero trazer aqui, eu vou trazer jogos um pouco mais caros agora, mas o primeiro jogo que eu quero falar é o Massive Darkness 2, Hellscape. Ele é um Ameritrash, a gente ainda não falou esse termo aqui, mas basicamente são aqueles jogos de bonequinhos que você mata inimiguinhos, enfim, sabe? A gente curte esse tipo de jogo também. A gente já curtiu mais, eu acho que no começo do hobby a gente gostava mais, mas ainda assim curtimos esse estilo e pra mim o Massive Darkness 2 é o melhor deles todos. É muito bom. Ele é muito bom, muito bem amarrado, você joga com o seu herói, você vai crescendo ali, vai desenvolvendo suas habilidades. Cada herói joga de um jeito. Exato, né? Então essa parte assim dessa história medieval, você matando os inimigos, tentando de fato resolver a quest principal ali e tal, eu acho muito legal. E o segundo jogo é o próprio Clank, que a gente já citou algumas vezes, eu acho que dá pra ver aí na câmera. E o Clank é um jogo que tem deck build, é um jogo de fugir da masmorra, fazer coletar os tesouros, não fazer o dragão acordar, e se acordar, você dá um jeito de fugir. Então, assim, é um jogo que tem a ver com a temática. Tem essa imersão, no sentido de você jogar as cartas e fazer barulho, e o dragão acordar, e não sei o que. Tem toda a temática ali, as cartas têm a ver com esse sentido mais medieval da coisa. Sim. Tanto o Catacombs quanto a versão original
seguem essa mesma linha. Sim. Eu sei que tem o Clanking Space também, mas eu nunca joguei. Mas já tá no radar. Tá no radar, se editora, se trouxerem pro Brasil, avisa. Zé manda também, a gente tá aceitando. Nunca reclamei. Esse daí é minha pratinha. Boa. Vamos pro ouro. Meu ouro. Eu fiquei muita dúvida no ouro, não vou mentir. Fiquei com alguns, qual que eu vou colocar. Mas eu vou colocar a temática ali, vamos falar de filmes, né? O Senhor dos Anéis. É uma temática que me agrada muito. Eu amo os filmes, eu amo os livros. Cara, eu gosto muito dos jogos com a temática do Senhor dos Anéis. Também é uma temática que sai até bastante coisa. Então, eu não tenho condição financeira de ter todos. Todos que eu tive a oportunidade de gostar. Todos que eu tive a oportunidade de jogar. De gostar vai ter. Gostar eu tive também, né? Todos que eu tive a oportunidade de jogar, eu gostei bastante. Achei muito legal. O meu preferido, né? Então, que é o meu e da minha esposa. Esse é o top 1 da minha esposa. É o que tá aqui, que é o Jornadas na Terra-média. É o top 1 da minha esposa. Que por sinal, só aqui um background aqui, o Senhor dos Anéis tá aqui só a caixa, porque o jogo tá todo montado atrás. Eles já deixam pronto pra jogar. Isso é uma boa colocação. O jogo tá todo montado atrás da câmera, onde vocês não conseguem ver, porque ele é um jogo que ocupa bastante espaço da mesa, então pra facilitar a gente deixa de fora já, do tanto que a gente gosta de jogar mesmo. Então é uma temática que me agrada muito e como o Vini falou, eu falei também, né? Eles estão com a faca e o pão na mão, né? A faca e a manteiga. Tipo assim, cara, a história já tá contada. Sim. Não precisa inventar muita coisa, é simples, a história é boa e a imersão é muito legal. Você se sente, né? Você tem aqui, nesse aqui mesmo você tem o Legolas, o Aragorn, você sente que cada um joga de acordo com o que é no filme, nas histórias mesmo. Então é uma baita... Chegou a ver aquele jogo que tá sendo anunciado aí, financiamento coletivo? Vi, tem um jogo brasileiro. Ele é brasileiro, tá sendo anunciado, já tô de olho nele. Imagino que ele vai vir aí um preço salgado. Quiser enviar pra nós, como você tô falando. Eu vi que tem um Balrog que é do tamanho do meu Fortcale. Que é do seu tamanho quase. Não, então é pequenininho. Então não é. Mas tô de olho nele também. A gente viu lá no DOF, né? A gente viu a miniatura muito linda. Muito bonito mesmo. Bom demais, bom demais. E o meu ouro, então? É ele. O meu ouro é a temática espacial. Boa. Cara, a temática espacial me pega de um jeito... Faz sentido com você vive com a cabeça na lua. É isso. Pra quem não sabe, eu tenho um baita astronauta aqui tatuado no braço. É uma temática que, de fato, eu curto bastante, especialmente quando envolve, assim, questão mais astronômica da coisa, um pouco mais de ciência. Eu gosto desses jogos também de, explodir navezinha, matar alien e tal, mas eu gosto muito mais de quando é um negócio um pouco mais... real, né? Mais tangível. Mais tangível, um negócio mais... informado, vamos dizer assim. Boa. E como indicações, eu quero trazer 2 aqui. O primeiro eu já falei, que é o Em Busca do Planeta X. Muito legal. Achei muito legal. Cara, jogo de dedução. Parece aquele detetive que você tá acostumado a jogar. Faz 20 anos que você joga o mesmo jogo. Você já sabe que foi o Coronel Mostarda com o candelabro na sala de estar. Ele você vai definir onde que estão os asteroides, onde está o planeta X, onde estão as nebulosas. Então, é um jogo muito interessante. É legal mesmo. E o segundo jogo é um jogo que a gente jogou agora no DOF. E, cara, ganhou o nosso coração de um jeito enorme. Incrível. Só que ele tá muito caro, hein? Muito salgado pro nosso bolso. Ele se chama SETI, Em Busca de Vida Inteligente, é isso? Extraterrestre inteligente, eu acho. Inteligente extraterrestre. É SETI, tá? Não é 7 no sentido numérico, é SETI. O jogo é gigante, ele ocupa essa mesa inteira aqui. Muito grande. Ele tem a ver com você ser uma equipe de astrônomo, cada um é a sua equipe, vamos dizer assim, e vocês estão tentando encontrar, então, uma vida inteligente, só fora da... Encontrar vida inteligente na Terra já é difícil. Já tá difícil. Pela forma com que eu tô embaralhando as palavras aqui, você percebe que até pra mim mesmo é difícil. Você tá tentando encontrar vida inteligente extraterrestre, e no momento que vocês encontram isso, que vocês, de fato, já jogaram, sei lá, 1 hora e pouca de jogo, e vocês acham essa vida extraterrestre, tudo muda. Por quê? Porque entra uma das 5 raças que já vem na caixa e mudam regras, entra um novo baralho e muda o jeito de jogar. Cara, assim, eu achei fantástico. Muito bom. Eu acho que quebrou muito as expectativas no sentido de você sempre espera um jogo que tem um andamento normal e o jogo rompe do nada e traz uma nova dinâmica, uma nova questão. Então, isso a gente tá falando de um lugar que a gente não jogou uma partida completa no DOF. A gente jogou 1h15, 1h20. E ainda assim faltou, né? E já foi um negócio, tipo assim, pegou nosso coração. Foi. Jogando e falou, meu Deus, isso. É um jogo que não é tão fácil de apresentar.
apresentar para pessoas, porque ele de não fato é um jogo iniciante, exige uma certa explicação. Mas temática me agrada. A imersão dele é muito alta. Você de fato se sente ele fazendo as questões da astronomia ali, publicando e mandando sondas e tal. Às vezes quando você manda a sonda, por exemplo, você demora a chegar até onde você quer. Não consegue, já mandou e já tô em tal planeta. Exato. Demora, porque o mundo tá girando, né? Os planetas, tá tudo girando ali, então às vezes você perde o espaço que você ia pra frente, não dá mais, é muito bom. Cara, muito bom, muito bom. E é isso? É isso. Então fechou, fechamos mais uma lista. E é isso, hein? Gente, muito obrigado mais uma vez por ter assistido esse vídeo. Curte, comenta elogiando. Olha aí. Comenta agradando. Fala assim, nossa, Vitor, que barba linda, que barba preta, sedosa. Como é que tu falou em outro vídeo lá? Mirabolosa. Que barba mirabolosa. Segue a gente lá no Instagram também, vmesa.bg. E é isso. É isso. Acabou o vídeo. Tamo junto. É isso. Valeu.